No ano de 2020, quando o mundo sofreu com a pandemia, milhões de pessoas ficaram sem emprego. Em contrapartida, Elon Musk ganhou mais de 150 bilhões de dólares. Isso representa mais ou menos 410 milhões de dólares por dia durante todos os dias do ano. Mas quando a mídia divulgou que ele tinha se tornado o homem mais rico do mundo, sua resposta foi o seguinte: que estranho, bem, de volta ao trabalho. Olá, eu sou o Henry e esse é um canal onde exploramos histórias e pontos de vista únicos sobre a internet e o entretenimento. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum conteúdo novo. As pessoas imaginam que por trás de todos os gênios existe alguém que sabia que desde a infância exatamente o que faria da vida, mas não foi o caso de Elon Musk. Nascido na África do Sul em 1971, ele era muito diferente dos garotos da sua idade. Enquanto eles gostavam de esportes e brincavam na rua, Elon se trancava no quarto jogando jogos de computador e lendo o dia inteiro. Quanto mais ele se comportava dessa maneira, mais ele sofria bullying e agressões na escola, o que fazia com que ele se isolasse cada vez mais. Aos 10 anos de idade, lendo uma revista de computador, ele teve uma ideia que se tornou a base dos seus primeiros milhões. Com aquela revista, ele descobriu que os jogos que ele adoravam eram feitos de códigos de programação. Então decidiu que criaria seu próprio jogo. Ele insistiu com seu pai para ganhar um computador, mas ele sempre recusava. Então Elon decidiu poupar parte de suas mesadas e comprar com seu próprio dinheiro. Quando o computador chegou, ele veio com um curso ensinando a programá-lo. O curso era para ser concluído em 6 meses, mas Elon Musk passou 72 horas seguidas sem dormir e aprender a programar. Esse traço obsessivo o acompanhou por toda a sua vida. Aos 12 anos de idade, finalmente o jogo ficou pronto. Ele o batizou de Blastar. Por ter sido criado por um garoto, o jogo logo chamou a atenção de uma revista de negócios, e Elon recebeu $500 por sua criação. Em uma entrevista, ele alegou que só criou o jogo porque queria ganhar dinheiro para comprar outros jogos que ele gostava. Essa foi sua motivação principal. Depois que tudo deu certo, ele se tornou ainda mais entusiasmado com tecnologia e o potencial dos computadores, o que atraiu para os livros de ficção científica que ele alega terem tido grande influência na sua jornada empreendedora. Na adolescência, Elon começou a gostar cada vez menos da África do Sul. Apesar de ter vindo de uma família rica e ter privilégios por ser branco, ele não apoiava a segregação racial que acontecia na época e a forma como o governo tratava os negros. Então decidiu que não ia se alistar no serviço militar e que daria um jeito de se mandar dali. Nessa época, ele percebeu que se quisesse mesmo ter um futuro trabalhando com tecnologia, precisava ir aos Estados Unidos. As revistas que ele lia retratavam o Vale do Silício como uma terra prometida para jovens ambiciosos como ele. Elon tentou convencer seus pais a se mudarem para a América, mas eles se recusaram. Para piorar, seu pai disse que não aprovava sua ida e que se ele fosse sozinho, provavelmente não teria sucesso naquele país e acabaria voltando depois de 3 meses. Mesmo assim, Elon tirou sua cidadania canadense, a qual tinha direito por conta de seus avós maternos, e comprou a passagem de avião, torcendo pelo melhor. Elon chegou no Canadá com poucas roupas, uma mala cheia de livros e contatos de alguns parentes distantes que ele mal conhecia. Passou o ano seguinte inteiro fazendo alguns bicos para se sustentar, trabalhando com plantações, fazendas e em tarefas mais arriscadas, como a limpeza de caldeiras e serrarias. Em 1979, sua mãe, que já estava divorciada do seu pai, chegou ao Canadá trazendo os irmãos de Elon. Nessa época, ele conseguiu se matricular na Universidade de Queens, em Kingston, no Canadá. Por lá, ele ficou cerca de 2 anos e depois recebeu uma bolsa de estudos para finalmente se mudar para os Estados Unidos, entrando na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Elon disse ter sido fortemente impactado quando era adolescente pelo livro de ficção científica O Guia dos Mochileiros da Galáxia. Nesse livro, o episódio onde alguém pergunta para o computador, que tem todas as respostas sobre qual é o sentido da vida, o computador passou anos fazendo cálculos para depois chegar a um número como resposta. Posteriormente, o computador explica que o segredo da vida não está nas respostas, e sim na capacidade de fazer perguntas. Elon disse que essa lição filosófica foi uma das mais importantes que ele recebeu quando era jovem. Depois de se formar na universidade em Física e Economia, ele se perguntou quais eram as áreas que ele acreditava que causariam mais impacto no futuro da humanidade, e chegou à conclusão que seria internet, energia sustentável, exploração espacial, especialmente fazendo o humano se tornar uma espécie de multiplanetária, a inteligência artificial e a programação de genoma humano. Optou então em trabalhar com energia sustentável e se matriculou em uma pós-graduação em Stanford. Era o ano de 1996
2005, mas Elon sentiu que estava perdendo um boom na internet que estava acontecendo na época, então decidiu largar a faculdade apenas 2 dias depois de começar as aulas. Inicialmente ele tentou arranjar um emprego na Netscape, como não tinha formação em ciência de computação, a empresa nem chegou a dar resposta sobre seu currículo, então ele decidiu ir até o escritório da empresa, mas era tímido demais para conversar com alguém, apenas circulou pela recepção e foi embora. Voltou para casa naquele dia pensando que a única forma de trabalhar com a internet era se ele criasse sua própria empresa, e foi aí que ele fez junto com seu irmão Kimball. Nessa época os irmãos não tinham dinheiro para alugar um apartamento e um escritório no Vale do Silício, então escolheram empreender e alugar uma sala velha no Palo Alto, colocaram um sofá e uma mesa para o único computador que eles tinham. Passaram meses se revezando no sofá, enquanto um trabalhava, o outro dormia. O site funcionava durante o dia e Elon programava todas as noites. Eles viviam à base de fast food e tomavam banho em uma organização beneficente local. Foi assim que surgiu o Zip2 em 1995, uma espécie de páginas amarelas na internet, quando os classificados online nem existiam ainda. Elon Musk tinha confiança de que seus planos dariam certo se ele conseguisse criar software decente. A ideia de classificados online era criar um mapa que as pessoas pudessem localizar as empresas e receberem o trajeto até elas, algo parecido como o Google Maps faz hoje em dia. Deu certo. Um ano depois, um investidor local viu o potencial na invenção e investiu 3 milhões de dólares na empresa. Esse dinheiro foi o combustível para contratar mais funcionários e trazer melhorias para a plataforma. Rapidamente, eles fecharam contratos com os principais jornais do país, então 3 anos depois, em 1999, a Compaq comprou a Zip por 307 milhões de dólares, transformando Elon Musk e seu irmão em multimilionários. Elon tinha apenas 28 anos nessa época. Depois de ganhar 22 milhões de dólares, muitos no lugar de Elon Musk queriam curtir a vida, talvez investir esse dinheiro e apenas colher dividendos, mas ele sempre foi diferente. Na sua cabeça, os 22 milhões na conta eram apenas o ingresso para a próxima empreitada, só que agora mais ambiciosa. No setor bancário, os bancos estavam acomodados demais e nem se deram ao trabalho de olhar para a internet, então Elon decidiu que criaria um banco online, numa época em que as pessoas nem acreditavam que isso fosse possível. Primeiro, ele iria começar apenas como meio de pagamento e, se fosse algo bom o suficiente, as pessoas passariam a usar, assim teriam mais confiança para fazer depósitos. A X.com foi criada em 1999, no mesmo ano que ele vendeu a Zip2, mas o Elon Musk não esperava que aos poucos outra pessoa teria a mesma ideia que ele, a de construir um meio de pagamento virtual. Esse cara era Peter Thiel, um grande investidor do Vale do Silício que na época criou a Confinity. Eles começaram a concorrer e queimar tanto dinheiro na busca pelo monopólio de mercado que chegaram à beira da falência. Para resolver essa situação, os investidores colocaram pressão para as duas empresas se unirem. Então foi dito e feito. Elon manteve o nome da X.com, que depois se tornou PayPal. Com a junção de tantos talentos, a ferramenta de pagamento foi logo aperfeiçoada. E o PayPal fez um tremendo sucesso, porque antes dele, para fazer uma compra na internet, você precisava informar os dados do seu cartão de crédito por telefone para alguém que você nem conhecia. Quem acreditaria nisso nos dias de hoje? Apesar desse sucesso, o clima na empresa nunca foi de paz. Peter Thiel nunca aceitou muito bem a ideia de se juntar aos concorrentes e ainda ser comandado por ele. Então se juntou com outros funcionários e tiraram Elon Musk do cargo de CEO, enquanto eles faziam uma viagem de lua de mel. No meio de tanta confusão, eles receberam uma proposta de compra da eBay, uma das maiores plataformas de e-commerce dos Estados Unidos. O eBay ofereceu 1,5 bilhão de dólares pela empresa. Elon Musk, que não estava satisfeito com o rumo que a empresa estava se tornando, foi favorável à venda, assim como Peter Thiel. Como maior acionista, Elon saiu com 180 milhões de dólares dessa transação. Os talentos de Elon Musk e Peter Thiel atraíram para a criação da PayPal foram tão grandes que ficaram conhecidos como máfia do PayPal. A máfia são várias pessoas do Vale do Silício que criaram empresas que dominaram seus setores. Entre eles estão os criadores do YouTube, LinkedIn, Reddit, por exemplo. Todas essas plataformas foram criadas por pessoas que trabalharam com Elon na criação do PayPal. Até o ano de 2002, Elon tinha criado coisas importantes, mas nada que havia causado impacto fundamentais na história do mundo. Dessa vez, ele decidiu dar um passo maior rumo ao impossível. Um dia ele entrou no site da NASA e viu que a empresa não tinha planos de ir a Marte. Elon considerou esse futuro decepcionante, então decidiu fazer algo a respeito. A ideia era usar parte dos 180 milhões de dólares para enviar uma estufa como
uma horta para o planeta vermelho e assim chamar a atenção de pessoas com potenciais de colonizá-lo. Depois de participar de diversas reuniões com especialistas e aprender muito sobre o foguete, ele decidiu partir para a Rússia para tentar comprar alguns foguetes militares que não foram mais utilizados. Mas, além de cobrarem valores exorbitantes, os russos não levaram Elon a sério. Para ele, Elon era apenas um garoto excêntrico do Vale do Silício, que queria queimar sua fortuna lançando foguetes de espaço. Mas Elon não desanimou. Na sua volta daquela viagem dentro do avião, ele começou a calcular em uma planilha quanto era necessário para fazer um foguete e chegou à conclusão de que o valor do material do foguete representava menos de 3% do que o mercado cobrava. Agora ele precisava encontrar uma forma de construir os próprios foguetes. Assim nasceu a SpaceX no ano de 2002. Elon não entendia nada de foguetes, mas sentiu que precisava fazer algo para evitar que a humanidade fosse extinta se por acaso caísse um meteoro na Terra ou coisa do tipo. Dos 180 milhões que ele ganhou com a venda da PayPal, ele decidiu investir 100 milhões na SpaceX. Os 3 primeiros lançamentos de foguetes que ele fez foram um fracasso e ele só tinha dinheiro para mais um. No último lançamento, como teste de redenção, ele teve sucesso e conseguiu fechar um contrato bilionário com a NASA, salvando a SpaceX da falência. A meta da SpaceX inicialmente era levar 1 milhão de pessoas para colonizar Marte, mas isso é um projeto muito caro. Hoje ela levanta capital enviado para satélites, para o governo, para empresas privadas. Por criar foguetes que podem retornar à Terra, eles conseguiram reduzir drasticamente o custo de lançamento. É por isso que, apesar de ser relativamente novo no mercado, a SpaceX supera todos os seus concorrentes. A SpaceX também está lançando seus próprios satélites. A meta é criar uma rede para fornecer internet para todos os lugares remotos do planeta. O Elon Musk chamou essas redes de satélite de Starlink e lançou mais de 1000 satélites em órbita. Mas a missão empreendedora de Elon Musk não parou por aí. Ele sempre teve um profundo interesse em carros elétricos, não apenas porque ele curtia carros, mas pelo impacto que esses veículos poderiam provocar no mundo. Em 2003, ele recebeu o convite de 2 caras para investir numa empresa chamada Tesla. Naquela época era apenas uma empresa de garagem que pegava carros prontos e fazia algumas adaptações para transformá-los em carros elétricos. Mas Elon Musk tinha uma ambição maior para a empresa. Assim como a SpaceX tem o papel de salvar a humanidade da extinção, ele investiu na Tesla para tentar prevenir a autodestruição humana, porque ele sabe que a queima desenfreada de combustíveis fósseis é como uma bomba relógio prestes a explodir, e a transição para carros elétricos serve justamente para desacelerar o aquecimento global e evitar consequências provocadas por ele. Mas o problema é que uma empresa que teve sucesso produzindo veículos em massa nos Estados Unidos tinha sido Ford no ano de 1925. A probabilidade de ter sucesso entrando nesse setor tão concorrido como o de automóveis era baixíssima, porque Elon não tinha tanto dinheiro assim para competir. Ele só tinha cerca de 60 milhões de dólares disponíveis. Sua única alternativa foi criar um carro que deixasse as pessoas empolgadas, por isso desenvolveram o protótipo desportivo Roadster. Elon e seus sócios não tinham a mínima noção de como produzir carros em grande quantidade, por isso estouraram o prazo de entregar diversas vezes e subestimaram o custo de produção desse veículo. A Tesla ficou a dias de falência. Elon inclusive usou todos os 60 milhões que ele tinha para investir e precisou pedir dinheiro emprestado para amigos para pagar as contas básicas do dia a dia. Mas finalmente, depois de reajustar e aprender com alguns erros cometidos e levantar mais capital de outras pessoas, hoje a Tesla é a maior montadora no valor do mercado do mundo, responsável por 80% da fortuna de Elon Musk. Em 2016, ele também incorporou a SolarCity, uma empresa fundada pelos primos de Elon Musk, na qual investiu pessoalmente 10 milhões de dólares desde o início. A empresa vende equipamentos de energia solar para residências e chegou a se tornar uma das maiores nos Estados Unidos. A missão de SolarCity, assim como a de Tesla, era acelerar o processo de uso de energia sustentável. Hoje, Elon Musk investe em muitos outros projetos que prometeram melhorar a vida das pessoas na Terra. Em transporte de infraestrutura, ele criou a The Boring Company com o objetivo de desafogar o trânsito nas grandes cidades, cavando túneis subterrâneos para transportar cargas e pessoas. Também criou a tecnologia Hyperloop, que é uma forma de transporte de alta velocidade, só que dessa vez em cima da Terra. A ideia inicial é viajar de São Francisco a Los Angeles em apenas 35 minutos, algo que hoje em dia é feito com 5 horas de carro. Elon também investe em inteligências artificiais. Ele criou a Neuralink e a OpenAI. A primeira é para implantar chips no cérebro humano, não apenas para tornar seres humanos mais eficientes, mas também para solucionar problemas neurológicos como de pessoas que pararam de andar por conta
conta de acidentes e coisas desse tipo. Já a OpenAI foi criada para garantir que a inteligência artificial não seja monopolizada por governos e pessoas mal intencionadas. Essa é uma das maiores preocupações de Elon Musk atualmente. Existe uma premissa básica que em toda sociedade capitalista que diz que você quer ganhar muito dinheiro deve gerar valor para muita gente. Elon Musk faz exatamente isso. Graças a ele, o custo para lançar satélites caiu drasticamente, o que resulta em serviços mais baratos para pessoas e empresas, gerando economia em cascata. Ele também criou carros elétricos que dentro de poucos anos serão capazes de dirigir sozinhos. Quando isso se tornar realidade, os acidentes provocados por erros humanos vão despencar e as pessoas vão poder gerar receita colocando seus carros para trabalhar sozinhos, como Uber, por exemplo. O futuro onde todas as pessoas viajam rápido e barato está muito mais próximo graças às visões de Elon Musk. Isso sem mencionar todas as criações que ele vem fazendo com a inteligência artificial. Provavelmente, dentro de algumas décadas, Elon Musk será considerado o maior empreendedor do século, superando os grandes nomes como Steve Jobs e Henry Ford. Ele sabe que o caminho para prosperar não é criar muros, e sim pontes, engajando todas as pessoas na construção de um futuro brilhante que vai muito além de propósitos egoístas como o lucro. É claro que ele adora ver suas invenções gerando bilhões de dólares em receita e adora ser reconhecido como o homem mais rico do mundo e ter um legado muito grande, mas esse não é seu objetivo final, porque se fosse, ele pensaria em parar nesse momento para colher os frutos depois de trabalhar 49 anos intensamente, mas ele segue acelerando, às vezes trabalhando mais de 100 horas por semana e dormindo no chão de fábrica, e tudo indica que ele não vai tirar o pé do acelerador. Essa foi a história de Elon Musk. Se você quer ver mais histórias como essa, comenta de quem você gostaria de ver aqui nos comentários e se inscreva no canal para novos vídeos como esse. Até lá!